E já começaram, né, a se fazer felicitações. Reparem que o presidente de Moçambique já felicitou o conterrâneo. Olha, tipo, nós já falamos aqui que ainda não se tem resultados definitivos das eleições, mas já está a se dizer que o MPLA venceu e o pessoal de fora já começou a felicitar, naturalmente, né? Porque se estamos a ver que já se contabilizou 97% dos votos e a distância é significativa, dificilmente a UNITA vai conseguir chegar a 50% dos votos, com 3% que restaram, esquece, esquece mesmo. Então, o pessoal de outros países já começaram a felicitar. Nós temos aqui o presidente de Moçambique, Felipe Nyusi, que já felicitou o João Lourenço e o MPLA pela vitória nas eleições gerais. E, aqui é um caso muito, mas muito sensível. Muito, mas muito sensível. Vamos aqui ouvir, né, o que o presidente disse em relação ao MPLA e também em relação às dúvidas, né, que a população angolana tem em relação às eleições. Ele disse que penso que os maiores observadores foram vocês da imprensa, foram ver o que aconteceu, terminaram o vosso trabalho e disseram que A ou B ganhou. O meu país não tem mais nada do que respeitar a vitória dos angolanos. Reparem nesse ponto. Esse ponto aqui é muito importante. De que o meu país não tem mais nada do que respeitar a vitória dos angolanos. É isso que todos os presidentes do mundo todo vão dizer. De que o meu país não tem mais nada a não ser felicitar e respeitar a vitória dos angolanos. É isso que vai falar Bolsonaro, esse que vai falar Joe Biden, esse que vai falar o Marcelo Rebelo de Sousa, esse que vai falar a Rainha da Inglaterra, até a própria primeira-ministra, esse que vai falar o Sánchez da Espanha, esse que vai falar o rei de Espanha na Alemanha, esse que vai falar da África do Sul, Nigéria, Congo, Gana, Quênia. Todo mundo vai falar isso. Todo mundo vai falar isso. Todo mundo vai falar isso. Que o meu país não tem mais nada do que respeitar a vitória dos angolanos. Querendo ou não, eles não deixam ter razão. Se o que lhes foi informado é isso. E depois ele colocou ainda: quem ganhou foi o povo angolano. MPLA está classificado, o Lourenço também. Temos de felicitar, afirmou Nyusi, que é também líder da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, que é um partido irmão do MPLA. São irmãos do comunismo. Um com o outro são irmãos. A própria Frelimo, né, que da mesma forma que o MPLA, até lutaram juntos contra o regime de Portugal, né, lá no tempo colonial. Falo especificamente a amizade que havia entre Agostinho Neto, outras pessoas lá do MPLA, naquela época, com pessoas como Samora Machel, lá em Moçambique. Então, essa ligação histórica faz com que, tanto Moçambique como Angola, até hoje, só tenham o mesmo partido. Moçambique, pelo que eu saiba até agora, a Frelimo é a mesma coisa que a MPLA, está no poder. Desde que Moçambique se considerou Moçambique, está lá no poder até agora, é a mesma coisa que o MPLA. Os ideais são os mesmos. Os ideais são os mesmos. As cores das bandeiras não é por acaso. Isso não é por acaso que você olha para a bandeira de Moçambique e tu vês, né, muita semelhança da bandeira de Moçambique com muitos símbolos que nós vemos na nossa bandeira angolana. Não só angolana. Aqui tem símbolo comunismo, tem estrela, tem aquele sino vermelho. Tá vendo, pessoal? Amarelo, vermelho, preto. E amarelo, vermelho, preto. É a estrela, é o livro, que Davado já colocou aqui. Não tem katana, mas tem enxada. Mas tem enxada. O foice, aqui estava aquele foice do socialismo. A classe escrava. Não é trabalhador, é classe escrava.
Aquele fosso do Fodelinho, é isso que eles têm aqui. E a mesma coisa que também temos na nossa bandeira. Naturalmente, né, Moçambique vai querer que o MPLA vença, porque a permanência do MPLA no poder também estende, num certo ponto de vista, a permanência da própria Frelimo no poder dentro de Moçambique. Não é um país influente na nossa zona. Nós só perdemos para a África do Sul. Mesmo a própria África do Sul, o partido está nesse momento no poder, né? O nome me escapa do partido da África do Sul. Deixa eu ver aqui. South Africa. Obrigado. Vamos ver aqui juntos. South Africa Ruling Party. Ruling Party. ANC. ANC. O ANC, né? Que já está no poder também, desde que a África do Sul é África do Sul. Então, esse partido, até agora, permanece no poder. Até agora, permanece no poder. Então, a African National Congress, né? A Congresso Nacional Africano, que o partido está nesse momento no poder, em que o seu presidente é o Cyril Ramaphosa, que é o presidente atual da África do Sul. Né? É a mesma coisa, né? O partido está no poder desde que caiu o apartheid, nos anos já por volta de 94, né? Acho que foi 94, 96. Esse é o novo, o que saiu, o que estava lá antes, era o presidente anterior da África do Sul. Mesmo o Zuma, também é mesmo a ANC. Tudo é ANC, eles nunca tiveram um partido diferente. É como Angola. Esse partido já está, né, lá no poder, desde que a África do Sul tomou poder lá nas mãos, poder político das mãos dos imigrantes, né, dos ingleses, dos alemães e dos holandeses e o resto. Então, na África do Sul, nesse momento, tem também alguém na oposição, o Júlio Malema, que é como se fosse, né, para nós, o Adalberto, né, porque é a maior força da oposição. Ele pode não ter muita influência, assim como o Adalberto, mas é a maior força da oposição nesse momento na África do Sul. Então, o Malema, ele quer também, nas próximas eleições, provavelmente também o ANC pode vir cair. Pode vir cair. Então, em África, são poucos partidos ou poucos países em que você ainda encontra os mesmos partidos da época da colonização, né, ainda dentro do poder. E Angola, África do Sul e Moçambique são os poucos que ficaram. Naturalmente, esses partidos são todos amigos. Esses partidos são todos amigos. E sempre que um vencer, é uma mensagem indireta para um outro partido também, num outro país, continuar no poder. Quando um cai, o restante vai começar a cair. Foi assim em vários países de língua francesa. Você vê que no Congo já teve partidos da oposição, esse partido está nesse momento da oposição. O partido do Félix Tshisekedi, ele é oposição. Ou era, agora a oposição é outro partido, né? Ele era oposição. Então, a tendência em África é estar se mudar cada vez mais, né? Os partidos que vêm com aquele sangue colonial na veia. Aquela arrogância de que eu vos dei dependência, vocês não têm aqui, tipo, nada que opinar, vocês têm paz hoje em dia por minha causa, vocês não têm que opinar nada aqui, vocês estão a sofrer hoje em dia, me aguentem só mais um pouco, porque você está em paz aqui por minha causa. Inadmissível. Inadmissível, dá valor. Só para dizer também que, querendo ou não, muita gente se pergunta por que esses partidos, eu digo assim, comunistas, são muito ligados em África. É que quando nós fomos para lutar, tipo, né? Nós não, né? Nós somos da época da geração milênio, Z, né? Como te chamam. Tipo, os nossos antecessores, quando foram para lutar contra a segregação, a colonização, eles tinham algo particular, é que os socialistas, que eram anti-imperialistas, quando falam do imperialismo, está-se a falar da Europa e dos Estados Unidos. Então, esses é que colonizavam e domesticavam, entre aspas, né? Desculpa o termo, os outros povos. Então, o Partido Comunista Russo, o Partido
Comunista Chinês, decidiu apoiar a emancipação dos povos africanos e não só, que é para poderem se livrar do jugo, né? Apoiar militarmente, que é para se livrarem do jugo colonial. Só que ao apoiar também, eles é que, como podemos dizer, eles é que os partidos de esquerda é que criaram a base da organização social política que nós temos. Ou seja, querendo ou não, o Partido Comunista da Rússia, o Partido Comunista da China, esses partidos influenciaram, eles é que incubaram os nossos líderes. Estamos a falar do Agostinho Neto, Samora Machel, estamos a falar do Nelson Mandela, entre outros, que é para irem à luta armada. Só que esses criaram um partido, mas esses partidos também têm sangue comunista. Por isso você vê que dificilmente num país africano você encontra um partido de direita. Por exemplo, em Angola, nós temos um partido, estamos a falar os que foram para a luta armada, temos um é socialista, que é a UNITA, o outro é comunista. Querendo ou não, estamos perdidos. Nós não temos um partido que tem uma visão 100% capitalista. Ou seja, que olha para nós dizendo, não, o Estado, temos que diminuir o Estado, vamos deixar a iniciativa privada poder organizar, e só não temos um partido de centro. Então, querendo ou não, isso acaba influenciando nas nossas eleições, que nós passamos agora a ter partidos que estão se perpetuando no poder. Ou seja, tipo, você fica se perguntando, não, esse presidente se morrer automaticamente, quer dizer, não vai ter continuidade. O que se passa é que um líder morre, forma outro líder, e esse líder vai morrer, ou seja, se calhar isso aí vai daqui a mais de 200 anos nós vamos comandar. Então, o que eu acho é que, infelizmente, fomos pouco agraciados por Deus por ter só partidos de esquerda, a maior parte de África. Se não são de esquerda, são monarquias. Então, isso acaba criando, posso dizer, contratempos e atrasos, porque no final os líderes todos querem ser reis. E como disse Napoleão uma vez, que eu sou o Estado e ninguém é maior do que eu. Ou seja, eu sou o governo, o Estado sou eu. Se eu sou o Estado, eu sou a justiça, eu sou a Assembleia, e eu também sou a presidência. Então, querendo ou não, o que eu acho é que esses partidos de esquerdas têm uma influência, eles se apoiam. Se você pesquisar alguns documentários na Netflix, vai saber que os partidos de esquerdas sempre apoiaram os outros partidos de esquerda. Não é à toa que a Operação Lava Jato chegou até Angola, Cuba e vários outros países, porque os partidos de esquerdas ou comunistas têm sempre esse viés de autoajudarem e se manterem no poder. E uma coisa que tem que se levar em consideração, né, é que naquela época, naturalmente, eles não tinham escolha, né, porque naquela época o capitalismo é que estava na parte dos europeus e na parte dos americanos. O grande erro, no meu ponto de vista, que muitos desses líderes cometeram, é ligarem o capitalismo diretamente com a colonização. A colonização faz parte do comunismo, do capitalismo? Sim. Só que isso é inegável. Né? Isso é inegável de que eles utilizaram a colonização para capitalizarem. Né? Nossas plantações, para construírem os países deles, para terem mão de obra barata. Isso é verdade. Isso é inegável. Não aceitar isso é pelo menos, né, é um cúmulo. Então, nem tanto, o capitalismo não pode ser apenas usado para isso. O capitalismo também pode ser utilizado para aumentar a produção de um país. Os próprios chineses deram conta disso. Eles começaram originalmente como Partido Comunista Chinês. Hoje em dia, na China, eles têm zonas econômicas especiais em que a economia daquelas zonas, como Shenzhen, Hong Kong, algumas zonas de Xangai e várias outras que eles têm lá na China, a economia destes lugares não é uma economia planeada, como a restante parte da China. Ou seja, essa parte são as partes em que eles têm um mercado livre, um mercado sem influência do governo, um mercado em que qualquer empreendedor pode empreender,
fazer o que quiser, as coisas correm naturalmente. E o governo tem pouca influência. Yeah? Porque eles chegaram no final do dia, repararam, todo o país que estava com a economia planeada, só era pobreza atrás de pobreza, tudo o que eles faziam estava errado, a população estava magra, desnutrida, não havia infraestrutura. E eles olharam num lugar muito próximo a eles, que hoje em dia faz parte deles, que se chama Hong Kong. Hong Kong, que naquela época estava nas mãos dos britânicos. Eles olharam, viram que a economia de Hong Kong estava a disparar bastante, simplesmente porque Hong Kong não tinha economia planeada. A economia de Hong Kong não era uma economia que vinha 100% do Estado. O que foi que eles fizeram? Eles criaram uma zona que se chama Shenzhen e começaram a fazer, foi um experimento. Eles disseram, olha, vamos tentar replicar aquilo que está acontecendo em Hong Kong em algumas zonas especiais. Essas zonas especiais hoje em dia é que alimentam quase toda a China. Ou seja, os chineses, que é um dos poucos regimes no mundo comunistas nesse momento ainda permanecem no poder, né? São poucos que permanecem no poder. A China é um dos poucos países, né? Temos a falar de China, a Coreia do Norte, Cuba, são poucos países que existem ainda comunistas. Eles deram conta que capitalismo, na verdade, não é só para eles também foram colonizados. Bom, aqui frisar esse ponto. Né? China também foi colonizada, mas eles caíram num ponto, né? Ou foram num entendimento em que eles conseguiram dar conta que capitalismo, na verdade, não serve apenas para colonização, de que capitalismo também pode ser utilizado para desenvolver a economia, mesmo, né, nós estamos aqui no sistema comunista, vamos aqui implementar o capitalismo de uma forma, porque se a pobreza continuar dessa forma que está, nós vamos sofrer muito. E, no ponto de vista, é isso nesse momento que o MPLA está procurando implementar em Angola, está tentando replicar essa estratégia que a China aplicou. Qual é a diferença? A diferença é que a grande diferença é que a China tinha um referencial, né? Que era Hong Kong, que estava lá bem próximo à China. A China olhava nessa Hong Kong, que hoje em dia é parte da China, pode ser um território autônomo, mas hoje em dia agora voltou para a China, não está mais nas mãos dos britânicos, né? Voltou de uma maneira pacífica, bom notar isso, por volta de 94 mesmo, foi em 1994. Aconteceu muita coisa em 94, mas pronto. Voltou nas mãos da China, né? E, naturalmente, a China tinha um referencial muito próximo a eles, né? Nesse momento, vamos aqui ver, o MPLA quer criar uma especial, por exemplo, em Cabinda. Eu esqueci do nome, vamos aqui ver, uma econômica especial. Então, nós temos aqui a econômica especial de Londabengo, que, não é aquilo que nós esperávamos. Né? Eu acho que o grande problema daquela zona especial é que eles pegaram algo parecido, tipo um bairro. Eu acho que o maior problema dessa zona Luanda Bengo é que se eles queriam fazer uma zona especial Luanda Bengo, era a província toda, ou eram as duas províncias, que tem um sistema autônomo, uma economia não planeada, e eles decidiram só tirar uma faixa dessas duas províncias e para poderem se implementar fábricas, e isso não ajuda em nada, porque Hong Kong atualmente é um dos maiores mercados financeiros. Então, se você quer fazer isso, você deve criar muita coisa. E tipo, reparem que, fazendo aqui a pesquisa no Jornal de Angola, já pegamos aqui algo de Moçambique, que é o país que nós estamos aqui a analisar. Mas pronto, eu estou aqui à procura de um artigo. Lembrem-se que eu disse que estão a tentar copiar o modelo da China. Yeah? Esse exemplo que eu falei há pouco tempo de Hong Kong. Estão a tentar fazer um copy-paste do modelo da China. E, nesse momento, querem construir zonas econômicas, né? Em Luanda, Namibe, Lubito e Cabinda. Com a nova lei da Lei Franca. E, curiosamente, Angola não é
o único país. O próprio Moçambique, da Frelimo, que também outro amigo comunista do MPLA, né? Adaptou o modelo chinês. Temos aqui um artigo do próprio Jornal de Angola. Yeah? O título é Modelo Chinês é adaptado a Moçambique. Yeah? Eles colocaram aqui no subtítulo. Moçambique tem todas as condições para adotar com sucesso o modelo chinês das zonas econômicas especiais que contribuiu para impulsionar a economia do país asiático. Né? E, isso aqui é muito complicado, porque a China serviu de nosso referencial. Eu não vejo muita vantagem, porque a China está noutra parte do mundo. A China pode sim investir, né, como já investe em Angola, ou até mesmo em Moçambique também. Mas a China está noutra parte do mundo. Tipo, nós precisamos de outros exemplos no ponto de vista. No ponto de vista, precisamos de outros exemplos, e não a China que está a milhares de distância. Eu acho que quando se cria essas zonas francas, eu acho que os nossos líderes políticos pecam muito. Primeiro é que você tem que analisar a conjunção sociocultural do povo. Ou seja, os chineses, por natureza, são muito disciplinados. Ou seja, os do Oriente Médio. Eles gostam de matemática, física, ou seja, ciências exatas no geral. Diferente dos outros povos. Ou seja, os chineses já têm uma tendência natural a ser comerciantes. A rota da seda que está se criando agora é algo milenário, que já existia. Então, basicamente está se criando um modelo para um povo, que é muito distante. Então, nós temos que pegar nas nossas próprias componentes socioculturais para ver em que nós somos, como nós devemos nos adaptar e melhorarmos. Porque se nós começarmos a olhar sempre os modelos, os milagres não se imitam. Porque se você se imitasse, eu acho que todos os países do mundo teriam uma economia estável. Estamos a falar do milagre da Suíça. A Venezuela teria esse milagre. Porque o que se passa é o quê? É que nós queremos chegar a modelos de povos diferentes, com uma visão do mundo diferente, e queremos implementar. Por exemplo, nós queremos criar uma zona franca, mas o objetivo da zona franca simplesmente é nós diminuirmos a carga tributária das empresas, para assim nós termos produto minimamente competitivo, nós atrairmos só simplesmente investidores. Tudo bem, nós podemos fazer isso, mas nós temos outro problema. O investidor que vai lá investir não tem uma segurança jurídica. Então, não tem uma segurança jurídica porque sempre há ordens superiores. Ou seja, então teria que se implementar um sistema autônomo de governação naquelas zonas. E para além disso também, o outro problema é que não se tem uma segurança pública eficiente. Porque você vai para a China, os chineses dizem que para muitos países as leis são muito brandas, mas na China você ser roubado e os policiais não descobrirem quem te roubou dificilmente. Você vai para o Japão, você não rouba. No Japão, dificilmente você encontra alguém com arma, a não ser polícia. Até os polícias, se calhar, não usam. Usam por eles. Então, a primeira coisa é garantir a segurança social. Não se garantiu a segurança social. Assim, tipo, agora, organização urbana não se tem. Tem lama, tem... Então, se você não criar um sistema de infraestrutura, porque a China primeiro fez um sistema de infraestrutura que lhe permitiu a chegar a esse ponto. Agora você também tem que preparar engenheiros, academias de negócio. Não tem isso. Então, basicamente, o que nós vamos ter sempre é, tipo, vamos ter estrangeiros que vão vir com fábricas, vão produzir, e eles vão ganhar milhões, vão pagar imposto. Eu não condeno, isso é bom, estão a fazer papéis dele, de fazer dinheiro, e vão embora. E o know-how nós não criamos. Então, as zonas francas fracassam.